Hoje a gente vai investigar uma crença, assim, quase universal no mundo dos investimentos, né? Aquela ideia de que o segredo para construir riqueza é achar a maior rentabilidade possível. Tipo, caçar aquela ação ou fundo que vai explodir. Exato. Mas e se os dados mostrassem que, para a maioria de nós que está começando, essa pode ser, sei lá, a variável errada para focar? É por aí. A gente vai analisar os números e descobrir qual é o verdadeiro acelerador na jornada para o primeiro milhão. Perfeito. E a nossa análise aqui é para entender a física por trás dessa jornada. É como um carro de corrida, sabe? Boa analogia. O que importa mais para vencer? A potência do motor, que seria a rentabilidade, ou a quantidade de combustível que você coloca no tanque, que seriam os aportes mensais? Entendi. E as conclusões que os números trazem são, assim, no mínimo, contraintuitivas. E, antes de qualquer cálculo, a gente precisa colocar na mesa o grande vilão silencioso dessa história: A inflação. a inflação. Boa, já ia tocar nesse ponto. Porque assim, não adianta nada a gente falar em 100 mil ou 1 milhão de reais sem entender o que esse dinheiro realmente compra. Exato. São marcos importantes, claro, funcionam como um GPS para manter a gente na rota, mas... O valor deles não é estático. De jeito nenhum. O que é fascinante aqui é a percepção quase mítica que o número 1 milhão carrega. Tem um peso, né? Tem um peso, mas o poder de compra dele, nossa, derreteu com o tempo. Nossos estudos levantaram um dado que choca muita gente. Qual? 1 milhão de reais no início do Plano Real, lá em 1994, teria o mesmo poder de compra de aproximadamente 8 milhões de reais em 2025. Peraí. 8 milhões? 8 milhões. É uma diferença brutal. Então, o sujeito que juntou 1 milhão de reais em 1994 era, na prática, 8 vezes mais rico do que quem junta 1 milhão hoje. Exatamente. Em 94, com essa grana, a pessoa estava com a vida resolvida, se aposentava com tranquilidade. Hoje, com 1 milhão, a conversa é bem diferente. Completamente diferente. Hoje, 1 milhão de reais é um patrimônio excelente, sem dúvida. Mas não necessariamente garante uma aposentadoria dourada para o resto da vida. Depende muito do padrão de vida. Claro. Esse dado estabelece o tamanho do desafio atual. Exige uma estratégia muito mais consciente, mais robusta. Não tem espaço para achismo ou para contar com a sorte, sabe? É preciso entender como a máquina funciona por dentro. Certo. Então, para entender essa máquina, vamos colocar números na mesa? Vamos criar uma simulação, um cenário base, para a gente poder testar as variáveis. Vamos lá. Digamos que uma pessoa consiga começar investindo R$ 250 por mês. A grande tentação, imagino, é olhar a taxa Selic atual, se ela estiver alta, e projetar isso para sempre, né? Ah, sim. Mas isso seria um erro amador, eu suponho. Seria o principal erro. Projetar o futuro financeiro olhando a taxa de juros do jornal de hoje é como tentar dirigir um carro olhando só pelo retrovisor. Total. A Selic é volátil, ela sobe e desce conforme o ciclo econômico. Para um plano de décadas, a gente precisa de uma base mais sólida, que é a média histórica. É ela que nos mostra o comportamento dos investimentos ao longo do tempo, em diferentes cenários. E o que essa média histórica nos revela? O que os dados de um passado mais longo nos contam? Olha, analisando o período de 2010 a 2025, que pegou, assim, diferentes governos e momentos econômicos, os números são bem sóbrios. A rentabilidade média do CDI, que é o grande balizador da renda fixa no Brasil, foi de 9,68% ao ano. Parece bom, certo? Parece ótimo, na verdade, quase 10% ao ano. Mas aí vem o balde de água fria. No mesmo período, a inflação oficial, medida pelo IPCA, foi de 5,83% ao ano. Nossa. Então, fazendo a conta aqui, mais da metade desse rendimento nominal de quase 10% foi, na verdade, só uma reposição. Isso. O dinheiro não rendeu de verdade, ele só estava tentando não perder o poder de compra. Exatamente. Pense nisso como correr numa esteira. O painel da esteira, que é o rendimento nominal, diz que você correu 9,68 quilômetros. Certo. Mas a inflação estava inclinando a esteira para trás, numa velocidade de 5,83 quilômetros por hora.
No final das contas, o seu avanço real, o ganho que de fato aumentou seu poder de compra, foi de só 3,64% ao ano. E isso antes de descontar o imposto de renda ainda por cima. Exatamente, antes dos impostos. É um choque de realidade. Quem deixou o dinheiro no investimento conservador, atrelado ao CDI, não ficou rico como os juros nominais de 2 dígitos poderiam sugerir. De forma alguma. A pessoa basicamente se protegeu da inflação e ganhou um troco. E é por isso que a diversificação entra em jogo. Quando a gente olha para a renda variável, a história muda. Imagino. Um estudo bem abrangente sobre o Ibovespa nos últimos 50 anos mostrou um retorno real, ou seja, já descontando a inflação, de 6,88% ao ano. Ah, e sim. Esse extra é o que o mercado chama de prêmio de risco. Como o risco de investir em ações é maior, a expectativa é que o retorno no longo prazo também seja superior. Entendi. Então, para nossa simulação, qual seria o número justo? Não dá para ser conservadora demais e usar só os 3,64% da renda fixa, mas talvez também não seja prudente contar com quase 7% de ganho real do Ibovespa, que nem todo mundo tem estômago para buscar de forma consistente. Precisamente. Por isso, para nossa simulação, vamos adotar uma taxa de 11% ao ano. 11%? Esse número representa uma combinação da inflação média histórica que a gente viu, de 5,83%, somada a um ganho real de 5% ao ano. Faz sentido. É um objetivo desafiador, mas plenamente atingível para uma carteira de investimentos bem montada e diversificada no longo prazo, que mescla renda fixa com renda variável. Perfeito. Um número realista e pé no chão. Então vamos lá. Investindo R$ 250 por mês, com essa rentabilidade de 11% ao ano, como fica a jornada até os sonhados marcos financeiros? Rodando os números nesse cenário, o resultado é o seguinte. Para acumular os primeiros R$100 mil, seriam necessários 172 meses. 172 meses, isso dá 14 anos e 4 meses. Quase 15 anos. É uma maratona. É uma maratona. E para o grande prêmio, o primeiro R$ 1 milhão. Para chegar a R$1 milhão, mantendo as mesmas condições, o tempo total seria de 430 meses. 430. E 30. O que dá 35 anos e 10 meses. 36 anos. É uma vida inteira de trabalho. Mas para um pouco, deixa eu ver se eu entendi a matemática aqui, porque tem algo que me saltou aos olhos. Diga. Para chegar no milhão, a gente leva quase 36 anos. Mas para chegar nos primeiros 100 mil, que é só 10% da meta, a gente gasta mais de 14 anos. Uhum. Isso quer dizer que quase 41% do tempo total da jornada é só para juntar os primeiros 10% do dinheiro? É isso mesmo? É exatamente isso. A matemática no começo da jornada é brutalmente lenta. Brutal. É a fase mais difícil, a que exige mais disciplina e resiliência. Porque a recompensa visual, o crescimento do patrimônio, é muito pequena. É aqui que a maioria das pessoas desiste. É como tentar empurrar um carro quebrado. No começo, você faz uma força enorme e ele mal se mexe. É só você, seu suor, seu esforço. Sim. Mas depois que ele pega um embalo, uma pequena força já o mantém em movimento. Os juros compostos são esse embalo, mas alguém tem que fazer a força bruta no início. Analogia perfeita. No começo, o crescimento do seu patrimônio vem quase que 100% do seu bolso, do dinheiro novo que você coloca. Claro. O efeito bola de neve dos juros compostos ainda é um floquinho de neve. A mágica só acontece de forma exponencial quando o volume acumulado já é grande o suficiente para gerar mais rendimento do que o valor que você aporta. Certo. Então, se a mágica dos juros só funciona de verdade lá na frente e o começo é esse deserto, talvez a gente esteja olhando para a variável errada. Exato. O que realmente pode mudar o jogo nos primeiros anos. O que pode, de fato, encurtar essa jornada de quase 36 anos. Essa é a pergunta central. Se a rentabilidade é o motor, mas ele só engata a quinta marcha depois de muito tempo, a gente precisa de um acelerador mais potente no início. E qual seria? E esse acelerador é a outra variável que está sob nosso controle, a capacidade de aporte, o volume de dinheiro que a gente investe todo mês. Ok, vamos testar isso. Vamos fazer uma nova simulação para deixar essa diferença bem clara.
Manteremos a mesma rentabilidade de 11% ao ano, para a comparação ser justa, mas vamos mudar o aporte. Certo. Vamos sair de R$ 250 para um valor bem mais significativo, digamos R$ 4.000 por mês. A mudança no resultado é transformadora. Com R$ 4.000 por mês, o tempo para atingir os mesmos R$ 100.000 cai de 172 meses para apenas 22 meses. 22 meses. Menos de 2 anos. É outra realidade. Outra realidade. Passamos de quase 15 anos para menos de 2. É inacreditável. Mas, e 1 milhão? Eu imagino que a diferença não seja tão brutal assim, porque com aportes maiores, os juros compostos começam a ter mais matéria-prima para trabalhar mais cedo, certo? É uma ótima intuição e mostra como a gente está condicionado a pensar no poder dos juros. Sim. Mas mesmo nesse cenário, o aporte ainda é o rei absoluto. O tempo para chegar a R$ 1 milhão despenca de quase 36 anos para 132 meses. Que dá 11 anos. 11 anos. De 36 para 11, é uma redução de 25 anos na jornada financeira de uma vida. 25 anos. E o mais interessante é a dinâmica interna que você mencionou. No primeiro cenário, os primeiros 100 mil levavam 41% do tempo total. E agora? Agora, com um aporte alto, a jornada até os 100 mil leva apenas 16% do tempo total. Só 16%? A fase inicial deixa de ser aquele obstáculo quase intransponível e se torna apenas a primeira etapa de uma corrida muito mais curta. O peso psicológico muda completamente. O insight aqui é poderoso. No início, o motor principal do crescimento não são os juros. É o seu trabalho, a sua capacidade de gerar renda e poupar. Isso. O rendimento é um coadjuvante que só vai virar protagonista quando o patrimônio acumulado for tão grande que o salário dele, os juros, seja maior que o dinheiro que você consegue tirar do seu próprio salário para investir. Exatamente. A virada de chave acontece quando o seu dinheiro começa a trabalhar mais do que você. Mas para chegar nesse ponto, você precisa construir a máquina. E a principal peça dessa construção é o aporte. Vamos deixar isso ainda mais prático. Vamos comparar duas mentalidades. Cenário A. A investidora focada 100% em rentabilidade. Ela mantém um aporte de R$ 250, mas dedica horas e horas estudando, se estressando para tentar conseguir um retorno de 13% ao ano em vez de 11%. Um ganho de 2 pontos percentuais que é algo extremamente difícil de conseguir de forma consistente. Exato. Como fica o tempo para ela? Nesse cenário, o tempo para ela chegar aos R$ 100 mil cai de 172 meses para 159 meses. Ela ganha 13 meses. Pouco mais de um ano. É uma melhoria, claro, mas não é uma revolução. Certo. Agora o cenário B. A investidora focada no aporte. Ela mantém a meta realista de 11% de retorno, sem se arriscar demais. Mas ela usa toda aquela energia que a outra gastou no mercado para focar na própria carreira, fazer um curso, buscar uma promoção. Criar uma fonte de renda extra. E com isso ela consegue dobrar o aporte, de 250 para R$ 500 por mês. O resultado. O tempo para chegar aos R$ 100 mil cai de 172 meses para 115 meses. 115. Uma redução de 57 meses. Quase 5 anos a menos na jornada. A comparação é irrefutável. Dobrar o aporte teve um impacto quase 5 vezes maior do que o esforço hercúleo de aumentar a rentabilidade em 2 pontos percentuais. Não tem nem o que discutir. A conclusão parece clara. No início e na fase intermediária da jornada, a nossa energia está mal alocada se o foco for unicamente em otimizar a rentabilidade. Se conectarmos isso a um quadro maior, a mensagem é essa. Não estamos dizendo para ser negligente, para deixar o dinheiro na poupança ou num produto ruim. Claro que não. Óbvio. Otimizar a carteira e buscar bons retornos é parte fundamental do processo de proteger o capital e fazê-lo trabalhar. O ponto central é sobre a alocação do nosso recurso mais escasso e valioso, tempo e energia mental. Faz todo sentido. A energia que se gasta tentando prever o próximo movimento do mercado para ganhar 1% a mais poderia ser usada para desenvolver uma habilidade que aumente seu salário em 10%. E isso teria um impacto muito maior na sua capacidade de investir. E isso muda tudo. Compreender essa dinâmica transfere o foco do que não podemos controlar, as crises globais,
a taxa de juros, a volatilidade do mercado, para aquilo que podemos de fato influenciar. Nossa carreira, nossa disciplina de gastos, nossa capacidade de gerar mais renda. Total. Isso devolve ao investidor o protagonismo. A pessoa deixa de ser um passageiro à mercê das ondas do mercado e se torna o piloto da sua própria jornada financeira. Uma mudança de perspectiva poderosa. Investir deixa de ser uma fórmula mágica para enriquecer e passa a ser o que realmente é. Uma ferramenta potentíssima para catalisar a riqueza que você está construindo com seu próprio trabalho. Perfeito. Entender isso torna a jornada mais realista, menos frustrante e, paradoxalmente, muito mais rápida. Sem dúvida. A construção de patrimônio se torna uma consequência direta do desenvolvimento pessoal e profissional, e os investimentos entram como esse catalisador que acelera o processo exponencialmente com o tempo. Ótimo. Nossa análise hoje focou em como chegar a um grande patrimônio. E ficou claro que o aporte é o motor que dá a partida. Mas isso me deixa com uma reflexão para o futuro. Em que ponto exatamente o motor principal deixa de ser o aporte mensal e passa a ser o rendimento do próprio capital acumulado, e quando essa transição acontece, como a estratégia e a mentalidade do investidor precisam evoluir para gerenciar e, principalmente, preservar essa riqueza de forma eficaz. Vamos falar rapidinho sobre os fatores-chave na construção de patrimônio. De acordo com nossos estudos, o que realmente acelera o acúmulo de riqueza pode não ser o que a maioria pensa. Primeiro, o começo é a parte mais lenta. Pense só. Um investidor aportando R$ 250 por mês a 11% ao ano levaria uns 15 anos para atingir os primeiros R$ 100 mil. E esses primeiros 100 mil consomem quase 41% de todo o tempo para chegar em 1 milhão. Isso mostra bem o poder dos juros compostos no longo prazo. Segundo, sua capacidade de aporte é mais importante que a rentabilidade no início. Numa simulação rápida, para atingir R$ 100 mil, dobrar o aporte para R$ 500 reduz o tempo para 115 meses. Agora, aumentar o retorno para 13%, com o mesmo aporte de R$ 250, o tempo reduz bem menos. Ou seja, o esforço para investir mais dinheiro acelera seus objetivos de forma muito mais eficiente. E, finalmente, um retorno realista vem da diversificação. A meta de 11% ao ano não é aleatória, ela considera uma carteira mista. A renda fixa sozinha, como o Tesouro Selic, historicamente entregou um ganho real baixo. Já o mercado de ações, mesmo com mais risco, teve um retorno bem superior. Portanto, mesclar investimentos é essencial para buscar retornos mais atrativos. Em resumo, a velocidade com que você constrói patrimônio está diretamente ligada à sua capacidade de aportar, bem mais do que a caça por uma rentabilidade perfeita. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é o mercado de renda variável, bolsa de valores, onde o risco é inerente. Toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.